Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje eu podia ter começado o vídeo igual o João Kleber, tipo, para. E se não for bem assim? E se não for bem assim, o que que? Bom, eu dividi o vídeo em duas partes. Quero começar falando com vocês de algumas análises que saíram ontem, algumas análises interessantes aí que jornalistas falam de alguns aspectos políticos do que está acontecendo no Brasil hoje. E aí, nesse primeiro tema, tem uma reportagem bem extensa, que eu não sei se vocês vão se recordar. Dias atrás, a Folha de São Paulo fez uma breve análise falando sobre lacunas que ainda faltam ser explicadas, né? Melhores explicações. E aí um jornalista, que acho que até vocês conhecem, resolveu fazer uma longa matéria onde ele vai na fonte primária, que é o documento aí que foi disponibilizado, quase 200 páginas, para tentar entender, né, como se chegou a determinadas acusações que apareceram na imprensa. E aí tem umas coisinhas bem curiosas mesmo, mas não vou adiantar. Eu mostro, aí vocês veem com os olhos de vocês e tiram as suas conclusões. Aí depois, na segunda parte, eu quero comentar com vocês, em especial, da torcida do consórcio. O consórcio tá demais. Até o próprio consórcio fala do consórcio. O Mário Sabino escreveu um texto para falar disso, né? Da empolgação do consórcio com o que está acontecendo. A esquerda também está empolgada e tem alguns setores da direita que também estão empolgados aí do que está para acontecer contra Bolsonaro. Mas isso é história para a gente comentar daqui a uns minutos. Vamos começar, porque esse primeiro tema, espero que dê para comentar a reportagem toda. É bem grande e eu acho que a gente tem que comentar ela do início até o fim. Mas vamos lá. Só um aviso aqui rápido, não tem nem o que se estender. Aqui é só um aviso do que possivelmente vai acontecer. A Luísa Martins diz que possivelmente os indicados por Bolsonaro devem ficar de fora de eventual julgamento sobre o plano de golpe, porque a priori o caso seria julgado pela primeira turma. Ela diz ao longo de sua matéria que a primeira turma seria possivelmente melhor e mais fácil de obter uma decisão unânime, né? Obviamente contra Bolsonaro. Caio Junqueira, também lá da CNN, fez aí sua análise e ele diz o seguinte: Bolsonaro tem chance zero de se salvar no Supremo. Aí ele fala o seguinte, né, que o julgamento de Bolsonaro será o grande acontecimento da política em 2025. Disso daí não dá para discordar. Nunca antes um político que atacou a corte foi julgado pela própria corte. Nunca antes o país julgou civis e militares acusados de dar um golpe de Estado. Por isso, é certo que o componente político desse julgamento estará presente do começo ao fim, né? Talvez, né, seja isso também. Mas as suas nuances estarão nos aspectos técnicos que os operadores de direito já começam a debater. Por exemplo, até onde o fato de o golpe não ter sido consumado pode levar seus idealizadores à condenação. Ou até que ponto a ausência, pelo menos até agora, de uma digital clara de Bolsonaro autorizando toda a operação pode levá-la à prisão. O debate jurídico está na mesa, mas, pelas declarações até agora, a decisão do Supremo já está tomada e Bolsonaro será condenado. E você vê, né, que vai fazer muito sentido daqui a um tiquinho. Até que ponto há ausência de uma digital clara de Bolsonaro. Você vê que as pessoas comentam isso, né? Pô, cadê a prova aí contra Bolsonaro? Mas do lado de lá tá a esquerda, não, mas veja isso, veja aquilo outro, mas como é que ele não poderia saber? A esquerda brasileira e parte do consórcio tá querendo criar aquele cenário onde existem tantas variáveis que tornaria impossível Bolsonaro não saber de isso, daquilo outro, etc, tudo mais. Mas assim, ainda até que Bolsonaro soubesse do que tá acontecendo, a gente sabe, e qualquer outra coisa, assim, é um salto, né? Os caras até querem saltar para ser uma conclusão meio complicada. Você vê, a própria imprensa, né, quando ela fala, até o momento não tem, né, uma digital de Bolsonaro. Beleza, a gente chega lá. O mesmo Caio Junqueira acabou circulando ontem num recorte, falando o seguinte. O Supremo Tribunal Federal é o grande adversário político do Bolsonaro e do bolsonarismo. Isso dá outra dimensão. No caso do Lula, era um juiz federal de primeira instância lá de Curitiba. E o Lula foi preso
E ele foi retirado da prisão justamente, se nós fizermos uma leitura política, porque ele era o único capaz justamente de derrotar o Bolsonaro nas urnas, que é o que acabou acontecendo. Essa é uma leitura, não tô nem comprando essa tese, mas é uma tese que circula, né? É uma tese viável e legítima também. Só pode circular. Sim, Então, só que é diferente. Ele foi libertado para derrotar o Bolsonaro, foi isso? Sim, não, eu estou dizendo que essa tese é uma tese que, né, e ela é legítima também, é uma tese legítima. Porque o mesmo tribunal, o mesmo judiciário, professor, que colocou o Lula na cadeia, tirou ele da cadeia, 4 anos depois. Num contexto político de um presidente da República que tinha o Supremo Tribunal Federal como adversário político. E num contexto político de uma operação como a Lava Jato, que começava a avançar, inclusive, em cortes superiores. Então tem todo um contexto político ali muito forte. Eu acho que a grande questão desse julgamento do Bolsonaro é até que ponto ele vai ser político e ele vai ser técnico. Porque, pelo menos, a percepção que a gente tem é que ele já está condenado, ele já está preso. E é uma situação diferente da do Lula. Eu acho que é incomparável a situação do Bolsonaro com a situação do Lula. Eu gostei dessa legenda aqui, né? Rasgou o verbo. Jornalista da CNN diz a verdade, pode ser demitido. Gostei mesmo, falando sério. Eu acho que tem que colocar assim mesmo. Porque isso aí é verdade. É verdade mesmo. Alguém acha que não é possível? O Brasil de hoje, da CNN controlada pelo grande João Camargo aí, fundador do Grupo Esfera. Alguém vai me falar que não existe a possibilidade do Caio Junqueira ser demitido por falar isso? Eu gosto dessa linha editorial. Gosto da linha. Mas falou aí, né? Aí você vê lá que o professor que foi na CNN, não, mas o Lula solto, né? Porque só ele podia derrotar Bolsonaro. Ah, isso é maluquice, é teoria da conspiração. Ai, 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 o Brasil. Mas vamos lá. Gente, David Agape fez uma longa reportagem. Vocês devem lembrar do Agape, aquele que participou da revelação aí, né, do Twitter Files Brasil, ele junto com Oliveira, com Schellenberger. E aí o Agape resolveu fazer o que talvez até a defesa de Bolsonaro deveria ter feito. Não. Tem advogado, tem tudo aí. E eu acho que, bom, partindo do pressuposto que o Caio Junqueira esteja certo e que estamos diante de uma questão política, mas também tem alguns aspectos técnicos, mas enfim, a questão política também envolve, né, esse embate, né, essa disputa de narrativas, um lado empurrando de um lado empurrando do outro, até porque, como o próprio Caio Junqueira diz, até o presente momento não existe uma digital clara de Bolsonaro em nada. Então fica meio naquele campo, não, acusa de um lado, acusa do outro, aí não sei o quê. Então, eu acho que seria importante realmente pegar o documento e traduzir. Até porque, não acho que você vai esperar que uma pessoa comum, né, que acorda cedo, trabalha muito, passa muito tempo no transporte público, ganha pouco, ainda chega em casa para procurar na internet o documento de 200 páginas, ler do início até o fim, tentar entender e ficar buscando, né, se existe algum ponto em aberto ou não. E aí o Agape resolveu fazer isso para todo mundo. E aqui ele coloca, né, vai colocar ao longo da matéria algumas de suas impressões. Obviamente ele também não é o dono da razão, ele também pode estar errado, mas eu acho que ele fez com boa vontade. Ele comenta ali, né, que despretos e golpe. Polícia Federal usa especulações para acusar um plano contra o ministro. Tentativa de vincular o ministro ao suposto golpe é baseada em interpretações frágeis e especulações. Não tá falando que é mentira, só fala assim, cara, carece um pouco, né, falta uma certa robustez para poder fazer determinadas afirmações. Em 19 de novembro de 2024, a PF deflagrou a operação contra golpe. Aí comenta, né? Você já sabe mais ou menos do que se trata. Entre as ações atribuídas ao grupo está o chamado Punhal Verde e Amarelo, que supostamente incluía, né, aquele plano maluco que vocês também já sabem. Mas beleza. Apesar da gravidade das acusações e o impacto midiático, uma análise detalhada do relatório da Polícia Federal revela uma série de inconsistências e lacunas. A própria Folha de São Paulo falou sobre isso menos de 24 horas depois da divulgação, né, do documento pela PF. Aparentemente, a imprensa baseou suas coberturas apenas nos comunicados oficiais da PF e do Judiciário,
sem se aprofundar na leitura das quase 200 páginas do documento. Por exemplo, embora se alegue que o grupo planejava tirar a vida, sequestrar o cara lá, o relatório não apresenta uma prova de que isso foi planejado ou que estava em andamento. Mas como assim? Porque essa é uma das principais acusações dos últimos dias. Falou a Ágape é a Ágape. Mas o Ágape se propõe a explicar o que ele está falando. O relatório da PF dedica a maior parte de suas páginas aos métodos investigativos utilizados para identificar os suspeitos, como rastreamento de comunicações, análise de dados digitais. Minha análise, no entanto, se concentrará exclusivamente nas alegações de golpe de Estado, especialmente no que tange às supostas ações planejadas contra o ministro. Importante destacar, e aqui é uma questão pessoal do Ágape, então não recortei nada. Há indícios, aqui é a opinião dele, indícios de que houve, de fato, planejamentos relacionados a um golpe de Estado, ou como queiram chamar, embora eu compreenda a motivação de quem defendeu ou apoiou essa ideia, especialmente diante do que aconteceu em 2022. Enfim, nunca apoiei a possibilidade de intervenção militar. Dito isso, é essencial separar as coisas. Caso os envolvidos tenham cometido crimes, eles devem responder por eles de acordo com a lei em julgamentos justos. No entanto, isso não é o que estamos vendo. Além disso, é crucial distinguir as vítimas dos eventos de 8 de janeiro de quaisquer atos preparatórios realizados por militares de alta patente. Mas vamos lá. Ao longo do relatório, a Polícia Federal faz inferências baseadas em suposições frágeis e tenta estabelecer conexões hipotéticas entre os investigados sem embasamento sólido. Embora deduções sejam ferramentas válidas em investigações, elas não podem servir como base para conclusões categóricas, como as apresentadas no documento. A investigação recorre constantemente a termos como provavelmente, possivelmente, especulações que são usadas para justificar pedidos de prisão. O Ágape só está começando. Se isso daqui fosse um editorial do Estadão, terminava aqui. Porque o Estadão é isso, né? O bolsonarismo faz críticas baseadas em suposições frágeis. Pronto. O Estadão não fala nem qual é a crítica que está sendo feita. E quando ele desmente, ele fala, eu estou desmentindo porque o meu argumento é forte. E ele nem dá o argumento. Isso é a imprensa. O Ágape está se propondo a te explicar tintim por tintim. Então tenha paciência. Embora o relatório da Polícia Federal tente apresentar um cenário de conspiração organizada, ele carece de provas concretas e conexões claras entre os investigados e os supostos atos golpistas. É fato que o ministro foi monitorado, mas isso por si só não comprova a existência de uma conspiração para fazer o pior. Ainda que juristas, inclusive de esquerda, tenham apontado que cogitações ou atos preparatórios não configuram crime no âmbito do direito penal, os documentos apresentados pela PF não trazem qualquer menção a preparativos concretos, planos detalhados ou ordens diretas que sustentem a narrativa de um plano para eliminar o ministro. Esta narrativa construída pela investigação se apoia fortemente em interpretações subjetivas, suposições vagas e correlações circunstanciais, o que enfraquece a credibilidade do caso. O que me parece é que houve uma aceleração aqui é a opinião do Ágape, a opinião pessoal. Ele fala o seguinte, porque ele acha que o relatório da forma que foi apresentado talvez careça de de um respaldo mais robusto. Segundo a visão do Ágape, é porque meio que eles aceleraram o processo, devido a tudo que está acontecendo, eleição americana, outros assuntos, a própria questão da anistia. E aí, na tentativa de antecipar ações que reforcem a narrativa de combate às supostas ameaças à democracia, a Polícia Federal apresentou um trabalho apressado e cheio de lacunas. Essa pressa comprometeu a qualidade da investigação, resultando em um relatório que selecionou cuidadosamente informações convenientes enquanto ignorou outras que poderiam contextualizar ou enfraquecer a narrativa proposta. É notória a tentativa de vincular o ministro como alvo central. O relatório utiliza interpretações criativas para justificar sua inclusão no caso, mas não apresenta elementos concretos que demonstrem uma ameaça real ou uma ameaça iminente contra o ministro. Aí
Depois dessa longa introdução, o Agape vai começar a sua explanação. Os 3 eixos da investigação. Aí ele diz, né? Resumir a investigação da polícia em 3 eixos principais. Primeiro, Copa 22, o documento penal verde e amarelo, a planilha desenho pelo Neta XLSX. Caso você queira acompanhar utilizando os documentos originais, acesse por aqui. Vamos lá, eixo 1. O primeiro ponto central da investigação da PF é a existência de um grupo no aplicativo Signal, denominado Copa 2022, descrito como um suposto núcleo de planejamento operacional de ações clandestinas para um suposto golpe de Estado. Formado por 6 militares das Forças Especiais, os Kids Pretos, o grupo teria realizado uma operação de vigilância ao ministro, em Brasília, no dia 15 de dezembro de 2022. Durante essa ação, o grupo teria mapeado itinerários do ministro com o objetivo de acabar com ele, mas a operação foi abortada por decisão dos próprios integrantes. Segundo a PF, as mensagens trocadas entre os integrantes do grupo Copa 2022 demonstram que os investigadores estavam em campo, divididos em locais específicos para possivelmente, não há certeza, possivelmente executar ações com o objetivo de prender o ministro. Enfim, a criação do grupo foi precedida por uma reunião estratégica em 12 de novembro de 2022, na residência do Braga Neto, e estariam nessa reunião o CID, Major Rafael Martins de Oliveira, que será chamado de Joey a partir de agora, e o Tenente Coronel Ferreira Lima. Importante destacar que Cid e Marcelo Câmara, coronel do Exército e assessor de Bolsonaro, já monitoravam o deslocamento do ministro antes da diplomação presidencial de 12 de dezembro de 2022. Mensagens entre eles, analisadas por peritos, revelaram a identificação de rotas específicas como o trecho 5, usado pelo ministro, e detalhes logísticos do evento. As investigações também apontaram que Câmara e Cid usavam o codinome professora para se referir ao ministro e que acompanhavam seus deslocamentos entre Brasília e São Paulo. Não se sabe o que foi discutido nesta reunião na residência de Braga Neto. A Folha de São Paulo já tinha apontado isso, se você pegar a matéria da Folha de São Paulo. Mas, 2 dias depois, em 14 de novembro de 2022, Joey questionou Cid sobre possíveis novidades relacionadas ao tema discutido no encontro. Durante a conversa, Cid solicitou que Rafael enviasse uma estimativa de gastos, incluindo alimentação, hospedagem e transporte. Cid sugeriu um orçamento de R$100.000, ao que Rafael respondeu que seria suficiente, tirando em torno desse valor. Em 15 de novembro, Rafael enviou um documento não recuperado, intitulado Copa 2022. Esse mesmo nome foi utilizado posteriormente para denominar o grupo no aplicativo Signal, criado no dia 15 de dezembro de 2022. Aí vai. Na data mencionada, o grupo esteve posicionado em pontos estratégicos de Brasília. As mensagens recuperadas pela PF indicam que às 8h33, os integrantes já estavam em suas posições e prontos para realizar uma ação cujo objetivo permanece não especificado. E o Agape vai abordar sobre aquela história do táxi, e essa história do táxi é interessante. No entanto, às 8h57 da noite, o operador Teixeira Lafayette 230, identificado pela PF como líder do grupo, também associado ao codinome Alemanha, compartilhou no grupo a notícia do portal Metrópolis. A manchete informava que o Supremo havia adiado a votação do orçamento secreto para a segunda seguinte. Os ministros haviam encerrado as atividades do plenário no início da noite. Com a mudança de cenário, o Teixeira Lafayette 230 tomou a decisão de abortar a operação. Às 20h57, ele enviou uma mensagem determinando a retirada. Abortar Áustria. Volta para local de desembarque. Estamos aqui. A partir desse momento, os envolvidos iniciaram manobras de extração e evasão. Teixeira Lafayette 230 deu orientações adicionais, incluindo instruções para que Gana prosseguisse para resgate junto a Japão, enquanto o Brasil já teria seguido para o ponto de resgate. Houve ainda a ordem de deixar uma motocicleta no local, onde havia sido estacionada, removendo a bateria e cobrindo-a com a capa. A movimentação de Gana. E aqui que está. Tava lá monitorando, que ia pegar o cara e tudo mais. Isso aí que é a história que foi colocada na mesa. Todo mundo acompanhou. Nós estávamos lá monitorando e iam pegar o cara. Como que se chegou a esse entendimento? E por que o Agape acha que esse entendimento talvez não seja bem assim? Um fato curioso que merece análise detalhada. Após a ordem de retirada,
Um membro do grupo identificado como Gana percorreu a pé um longo trajeto pela Asa Sul em Brasília por não encontrar um táxi. Após caminhar por vários quilômetros, ele chegou na SQS 306, no supermercado Comper, às 9h33, ou seja, 34 minutos depois do fim da missão, que foi ordenado às 8h59. De lá, ele continuou a pé, até o Shopping Pátio Brasil, onde foi resgatado por Rafael de Oliveira. Aí, veja só, o cara tava lá e falou, acaba a missão, abordar. Ele saiu de um determinado local e 34 minutos depois, ele chegou no supermercado. Mantém isso na cabeça. Segundo a investigação, a localização inicial de Gana coincidiria com a residência do ministro, na SQS 312. Aí, para comprovar essa tese, porque assim, não se sabe onde o cara estava. Por que falaram que possivelmente ele estava lá, na casa do ministro? Porque a Polícia Federal, né, fez uma simulação usando o Google Maps, e aí eles calcularam que uma caminhada da residência do ministro, na SQS 312, Bloco K, até o supermercado Comper, pela via W3, levaria 30 minutos, num total de 2,1 quilômetros. Para a Polícia Federal, essa movimentação indicaria um plano premeditado para abordar o ministro. Só que essa conclusão, segundo o Agape, é meio que absurda. Refizemos a simulação no Google Maps e obtivemos resultados diferentes. 36 minutos e 2,6 quilômetros para o mesmo trajeto pela via W3 Sul. Essa discrepância, embora pequena, levanta questões sobre a confiabilidade de ferramentas como o Google Maps para sustentar uma acusação desse tipo. Essas simulações não consideram condições específicas da via no dia, variações no ritmo de caminhada de cada indivíduo ou mesmo possíveis desvios feitos por Gana. Ademais, a Asa Sul é a área mais densamente povoada de Brasília, com 120 mil habitantes e alta concentração de residências funcionais de autoridades públicas. Não há evidências concretas de que Gana tenha partido da SQS 312, que é a região lá do ministro. Ele poderia estar em qualquer outro ponto do bairro, o que torna arbitrária a conclusão de que a caminhada tinha ligação direta com a residência do ministro. Estava lá. Não pode ser que sim, é uma possibilidade, mas não é certeza. Essa conclusão foi baseada no fato que meia hora de caminhada, que seria o tempo lá, né, 34 minutos do fim da operação até que ele chegou no supermercado, seria mais ou menos o tempo para chegar na casa do ministro, mas não necessariamente ele estava lá. Significa que a distância de onde ele estava para o supermercado é 34 minutos, mas e aí? Dá para bater o martelo? Então, quando está se falando, quando a Folha de São Paulo falou, existem lacunas, né? E o que está sendo colocado na mesa são alguns indícios, são coisas como essa, que eu acho que vale a reflexão. Isso significa o quê? Também não significa nada. Pode ser que ele esteja lá. Por isso que o pessoal está falando, cara, né, tem que ser um negócio mais robusto. Mas vamos continuar. Que o HP ficou analisando, né? Ele está aqui olhando só o primeiro eixo, são 3. O grupo Copa 2022 utilizou táticas avançadas de anonimização e operou com um nível elevado de sigilo. É possível afirmar que seus membros podem ter cometido crimes como falsidade ideológica, né, pelos telefones registrados, em nome de terceiros e possivelmente associação criminosa, mas as evidências não sustentam a acusação de tentativa de golpe de Estado. As provas apresentadas pela PF são frágeis, no que diz respeito às intenções concretas contra o ministro. A operação de 15 de dezembro, descrita como o evento central, ela foi abortada antes de qualquer ação prática, e as movimentações de Gana não possuem ligação direta comprovada com a residência do ministro. A precariedade da ação, a desorganização evidente e os improvisos registrados nas mensagens trocadas pelos integrantes não sugerem que o grupo tivesse capacidade ou coordenação suficiente para concretizar qualquer plano contra o ministro ou executar um golpe de Estado. Mas eles podiam tentar também. Além disso, não há indícios de que os integrantes do grupo tivessem, né, algum tipo de ferramenta ou equipamentos táticos.
Mas vocês devem ter acompanhado as conclusões da imprensa. Tido como certo. Não, eu queria ler ali mesmo. Cara, pode ser. Não é impossível. Só não dá pra cravar. Falar assim, é isso que aconteceu 100%. Eixo 2. O punhal verde e amarelo. O segundo ponto central da investigação da PF é o documento denominado punhal verde e amarelo, apontado como a principal prova de que havia um plano para acabar com Lula e o Alckmin. O arquivo foi encontrado em um HD associado ao general da reserva Mário Fernandes e é descrito como um planejamento detalhado para ações clandestinas voltadas, a eliminar as autoridades, como é descrito, foi publicado. Conteúdo do documento. O punhal verde e amarelo descreve em tópicos as etapas de um planejamento clandestino, incluindo recomendação operacional, preparação e execução, codinome alvos. Aí coloca a galera tratada por pseudônimos, Jeca, Joca, Juca. Enquanto a imprensa especula que Juca seria Flávio Dino, é mais provável que o nome se refira a José Disseu, dado seu papel como uma figura de influência histórica no PT, que na época pertencia ao PSB, o que não coloca como uma eminência parda do partido. Mas enfim. Aí vai lá. A alegada conexão com o grupo Copa 2022. A Polícia Federal tenta correlacionar esse documento ao grupo Copa 2022, destacando semelhanças no modus operandi como, primeiro, a necessidade de reconhecimento e levantamento de rotina entre São Paulo e Brasília, a quantidade de operadores, seriam 6 pessoas, o uso de SIMs, o cartão de celular, descartáveis da operadora TIM com padrões idênticos de comunicação. Contudo, a única ligação concreta da história do punhal verde e amarelo com o grupo Copa 2022 é o fato de que Mário Fernandes, Cid e o Rafael Martins de Oliveira estavam no Palácio do Planalto no mesmo período em que o documento foi supostamente impresso. Essa coincidência, entretanto, pode ser facilmente explicada. Pelo quê? Pelos cargos que eles ocupam. Mário Fernandes era secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência. Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro. Assim, a presença de ambos no Planalto era natural, Os caras estavam lá juntos. É porque eles trabalhavam no Planalto. Não nega, não dá pra falar, não, então não teve nada. Não tá falando que não teve nada. Só tá falando assim, cara, afirmar calma. Respira. Os metadados indicados indicam que o documento foi criado em 9 de novembro, às 9h23, modificado pela última vez no mesmo dia 5 da tarde, 5h05, impresso 4 minutos após a última modificação, às 5h09, por um usuário identificado como Mário F., associado ao general Mário Fernandes. Logo após a impressão, Mário Fernandes registrou a entrada no Palácio da Alvorada, sugerindo que o documento foi entregue pessoalmente a Bolsonaro. No mesmo período, dados de antenas de telefonia mostram que os aparelhos de Cid e Rafael Martins estavam conectados a torres que cobriam o Palácio do Planalto. Outros documentos de Mário Fernandes. A PF identificou e analisou outros 2 documentos elaborados por Mário Fernandes relacionados à criação de um gabinete institucional de gestão da crise. As minutas descrevem a finalidade do gabinete, as bases legais, missão, objetivos estratégicos. Os textos detalham diretrizes como articulação entre órgãos governamentais, monitoramento de ações estratégicas, controle de narrativas da mídia, uso de rede de inteligência. Isso aí, o documento está lá. Há também a previsão de alinhar a comunicação pública e buscar apoio parlamentar para implementar medidas previstas no decreto presidencial. Aí diz, meu documento que é 16 de dezembro, aí coloca ali, intitulado HD 2022B, DocX, enfim. De acordo com a investigação, a Polícia Federal identificou evidências de que os documentos foram impressos no Palácio do Planalto. Aí coloca, 2h06 da tarde, o arquivo HD 2022A foi modificado. Às 2h14, Mário Fernandes imprimiu um arquivo chamado Gabi Crise GC Doc com 4 páginas. Minutos depois, o coronel Reginaldo Vieira de Abreu, chefe de gabinete de Fernandes, imprimiu 6 cópias, cada uma com 30 páginas. Para os investigadores, a quantidade de cópias sugere que o material foi preparado para distribuição à reunião. No dia seguinte, em 17 de dezembro de 2022, Mário Fernandes foi registrado como visitante do Palácio da Alvorada, onde se encontrou com Bolsonaro. Outras visitas incluiriam o André Mendonça, Augusto Heleno, Braga Neto, Felipe Martins. E aí que vem a conclusão do Ágape sobre essa história. Não há provas de que o documento
punhal verde e amarelo e o arquivo PLJ-DocX sejam o mesmo. A única semelhança apresentada é o número de páginas, 3, o que é insuficiente para estabelecer a conexão definitiva. Não, esse arquivo tem 3 páginas, esse também. São os mesmos. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Não necessariamente. Além disso, não há evidência de que o documento tenha sido entregue a Bolsonaro ou ao Major Rafael Martins de Oliveira, o Joey, nem que Mário Fernandes e Rafael tenham se encontrado no dia em que o documento foi impresso. A presença de Mário Fernandes e Cid no Palácio do Planalto não constitui prova de envolvimento em um plano golpista, considerando que eles têm funções oficiais. Mais importante, o documento Punhal Verde e Amarelo não menciona o ministro em nenhum momento. Nenhum momento. A tentativa de vinculá-lo a um planejamento, para acabar com ele, não tem um fundamento concreto. A Polícia Federal afirma em seu relatório. Aí tá aqui, ó. O Abif colocou em aspas. O que tá, ele tirou do relatório e colocou aqui. O contexto de emprego de ferramentas letais, bem como de uso de artefatos ou envenenamento, revelam que o grupo investigado trabalhava com a possibilidade de acabar com o ministro. Essa afirmação é claramente especulativa e sem qualquer base probatória. Não há qualquer elemento no documento que justifique tal conclusão. Não há qualquer indício concreto de que o documento Punhal Verde e Amarelo tenha relação com o grupo Copa 2022. Além de coincidências operacionais genéricas, como o número de operadores, uso dos SIM cards. Além disso, o uso de codinomes e padrões de comunicação não comprova que o documento foi operacionalizado ou que havia capacidade para executar as ações planejadas. A similaridade entre o documento e os eventos do Grupo Copa 2022 pode ser interpretada como uma sobreposição de métodos comuns, mas sem vínculo direto. Não significa que não tem, mas carece de informações. Embora a existência de um documento que descreva um planejamento violento desse tipo seja preocupante e mereça críticas, não há provas de que o documento indicaria um plano para desviver ou sequestrar o ministro. Por último, as 2 minutas do Gabinete Institucional de Gestão da Crise também não falam sobre o ministro ou nenhum tipo de eliminação. Aí vem o último, eixo 3, a planilha Desenho OP Luneta. O último ponto central da investigação da Polícia Federal é a planilha intitulada Desenho OP Luneta XLSX, localizada em um pendrive apreendido com o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima durante a Operação Tempus Veritatis, deflagrada em 8 de fevereiro de 2024. A planilha, que possui mais de 200 linhas, é a única referência direta ao ministro até o momento. Segundo o Agape, você pega lá o relatório, Copa, a referência direta está aqui na planilha. Ainda que breve, em um trecho da fase intitulada Modelando o Ambiente, 3 tarefas são descritas como essenciais, e uma delas sendo neutralizar a capacidade de atuação do MIN-AM. A Polícia Federal interpretou que a sigla se refere ao ministro. O documento não apresenta mais detalhes de como essa neutralização seria realizada. Embora o arquivo estivesse em posse de Hélio Ferreira Lima, os metadados identificam como autor final um usuário chamado ST Vargas, cuja identidade não foi descoberta. A Desenho OP Luneta XLSX é descrita como um planejamento estratégico detalhado, estruturado em 3 colunas, fato, dedução, conclusão, abordando aspectos logísticos, políticos, militares, econômicos, relacionados a um suposto golpe de Estado. O objetivo declarado seria restabelecer a lei e a ordem por meio da retomada da legalidade, estabilidade institucional e segurança jurídica. Os principais pontos incluem, aí tá ali, eleições limpas, planejamento da operação, núcleo de controle. Aí você tem ali conexões entre Hélio Ferreira Lima e os outros envolvidos. Além da apreensão da planilha, a PF destacou conexões entre Hélio Ferreira Lima e outros investigados. Quais seriam esses vínculos? Primeiro, a reunião em 12 de novembro de 2022. Ele teria participado, da casa do Braga Neto.
Atividades conjuntas. Em 21 de novembro, Hélio e Rafael estiveram juntos em Goiânia antes de se deslocarem para Brasília. Então, assim, são indícios, né? Indica, olha, eles estavam juntos. Mas eles falaram o quê? Não sei. Ele estava na reunião. Tá, mas... E aí? O que foi? Não sei. Em 22 de novembro, ambos foram registrados na região do Sudoeste, próximo ao Parque da Cidade, permanecendo no local por várias horas. Tá. Em 23 de novembro, a Ferreira Lima foi localizado próximo ao Supremo, enquanto Rafael esteve nas proximidades da residência funcional do ministro. A Polícia Federal interpreta essas movimentações como indicativas de atos de monitoramento contra o ministro, possivelmente para cumprir ordens de prisão que seriam autorizadas por Bolsonaro em caso de ruptura institucional. A tese de que a planilha desenho pelo Neta XLSX foi utilizada como base para a Operação Copa 2022 e para a elaboração do documento Punhal Verde e Amarelo apresenta diversos problemas. Primeiro, não há comprovação de que Hélio Ferreira Lima tenha criado, lido, estudado ou sequer utilizado o documento. Até o metadado mostra que não foi ele que fez. A priori foi um usuário ST Vargas, né? Os metadados indicam como autor final o ST Vargas. Tampouco há evidências de que Hélio tenha compartilhado o arquivo com os envolvidos. Então como é que você vai juntar isso ao Punhal Verde e Amarelo a o grupo, né? Copa 2022. Então, não se sabe, mas tem disso, tá na União, enfim. Não há evidência de que qualquer item da planilha tenha sido seguido ou executado pelos integrantes do grupo Copa 2022 ou do plano Punhal Verde e Amarelo. A única menção ao ministro no documento é a tarefa de neutralizar a capacidade de atuação do MIN-AM. Essa referência não implica em acabar com o cara, como sugerido pela PF. A interpretação do termo neutralizar, né? Esse termo aí está ligado ao uso da violência. Cara, isso é especulação. Isso aí seria... Assim, a palavra neutralizar ela é usada de diversas formas. Até, sei lá, no esporte. Sei lá, tá jogando um time de futebol contra outro time de futebol. Você tem que neutralizar o jogador. O que é fazer isso? É você marcar e não deixar ele jogar. Você vai eliminar o cara? Não é pra fazer isso. Então, o Agape tá comentando. Não necessariamente é do jeito que estão comentando. Pode ser que você pode. Às vezes a imprensa pode estar certa. Às vezes a Globo pode estar falando a verdade. Às vezes não. Tem que parar e olhar com calma. Especialmente considerando a ausência de detalhes operacionais que sustentem essa hipótese. Não, neutralizar, tá aí os detalhes disso. A planilha enfatiza a necessidade de eleições limpas e detalha etapas para investigar e divulgar supostas confusões no pleito 22. Não um plano de ruptura violenta contra as instituições. O restante do conteúdo apresenta narrativas genéricas como restabelecer a lei e a ordem. O que é que seria isso? Palavra genérica. Embora registros de localização mostrem coincidências nos trajetos de Hélio Ferreira Lima e Rafael de Oliveira, incluindo passagens próximas ao Supremo e à residência final do ministro, essas movimentações não são suficientes para provar que monitoravam o ministro com o objetivo de cumprir ordens de prisão. E aqui é estranho, óbvio que é estranho. O cara tava passando perto da casa do cara, passou... beleza. Mas também não dá pra você bater o martelo e falar foi isso que aconteceu. Por fim, é importante ressaltar que não tivemos acesso à íntegra da planilha, apenas aos trechos fornecidos pela Polícia Federal. Em nenhum momento aqui, tô falando que ninguém é inocente, também tô falando que ninguém é culpado. Aqui e o Agape também não falou nada. Eu acho que esse é o tipo de análise que a imprensa brasileira deveria estar fazendo. A imprensa brasileira tem muito jornalista, né? Pessoas pagas, pessoas especializadas no direito, pessoas que têm anos de experiência em cobertura, né, de processos, inquéritos. E Bolsonaro tem sua defesa também, né? Acho que a defesa de Bolsonaro... Não sei se, na verdade, seria a defesa de Bolsonaro, mas diga assim, então, os envolvidos aí, quem está sendo apontado, eu acho que alguém deveria pegar o papel, porque é do interesse deles, né, e entender, e o que eles acharem
que não está sendo explicado como deveria por parte da imprensa, eu acho que cabe a algumas pessoas aí tentar esclarecer. Mas tá aí. Pelas explanações do Agape, pelas explanações que a Folha de São Paulo fez, pelo próprio Caio Junqueira falando, você vê que até o momento a torcida é grande. A condenar Bolsonaro, a torcida é grande, a torcida é grande. Tem muita confusão a ser esclarecida? Tem muita confusão a ser esclarecida. Mas, entre o que a Globo tá falando e o que está no papel, assim, a Globo tá forçando a mão. Tem uma galera forçando a mão. Forçando a mão. Pega aquela imagem ali, né? Ali a mão de um carrasco, segurando um martelo e a imprensa, né? Filmando assim, vamos que vamos. Vamos que vamos. Mas enfim. Continuando aqui na nossa jornada, Mário Sabino comenta sobre seus colegas do consórcio. Só faltou citar a Globo, né? Eu não consigo entender porque a turma não consegue falar da Globo. É comovente a estação jornalística com o indiciamento de Bolsonaro, sabendo que o Sabino odeia Bolsonaro. Os jornalistas brasileiros estão excitadíssimos com o indiciamento de Bolsonaro é tecaterva. Chega a ser comovente. Um deles comparou o que não existiu com o que existiu e disse que o golpe de Bolsonaro seria mais violento do que o de 64. Peço desculpa pelo arrobo do colega aos parentes das centenas de torturados e pessoas que perderam a vida, né, durante a ditadura. Há também aqueles que já declararam Bolsonaro acabado politicamente, esquecendo que as ressurreições e encarnações são milagre cotidiano neste país, né? A excitação é tão grande que ninguém está nem aí, outra vez, com o fato de uma das vítimas, na mira dos golpistas, ser o juiz que os sentenciará. Uma dessas inovações jurídicas que só cabem no Estado de Direito Tabajara, sob o qual vivemos. Os jornalistas que não se incomodam com a inovação, pelo contrário, até aplaudem entusiasticamente, são os mesmos que ficaram indignadíssimos com o fato do então juiz Sérgio Moro conversar fora dos autos, né, com o então procurador Deltan Dallagnol, o que consistiria gravíssimo atentado contra o Estado de Direito. Os jornalistas estão citadíssimos, e alguns deles, armados do mais nobre revanchismo nascido em 64. Eles comemoram a humilhação que Bolsonaro e os que desprezo submetem às forças que se deixaram enredar nessa história suja. E eles chegaram finalmente mostrando, né? Tabajara nascemos, Tabajaras morreremos, né? Não acho que o Brasil tá falado a ser o país do fracasso para sempre. Mas para começar a falar, trazer, né? Porque eu não gosto disso. Jornalistas fazem isso. Quem que falou isso? Então, se eu reclamo do consórcio que só faz acusações genéricas, a gente tem que mostrar. A gente tem que mostrar. Então, temos aqui, ó, o amigo do Deltan Dallagnol. Pior que realmente é amigo. Pedro Cerise, o dono do antagonista. Deltan tá lá, sempre batendo cartão. Eu queria ver Lula e Bolsonaro presos. É pedir muito? Vamos unir a direita. É pro bem da direita, segundo Pedro Cerise. Pro bem da direita, Bolsonaro tem que ser preso. Será que o Deltan Dallagnol discorda? Se discordar, com certeza ele não vai falar com o Pedro Cerise, né? Não vai rebater, porque pô, falar mal do amigo, assim, público, pega mal, né, Deltan? Folha de São Paulo, mais uma vez, recorre. Não, agora não é o assinante. Agora realmente é o leitor. Todo dia eu acordo e desejo estar escrito na capa do jornal: Bolsonaro foi preso. João Henrique fala, né? Até comentário de leitores é estampado nas manchetes quando se trata de Bolsonaro. Pinameira Leitão. O que falta para Bolsonaro ser condenado? O que falta, né? Já tá, na visão dele já está condenado. Bom, faltam algumas provas, né? Falta todo um processo, Matheus, que deveria ter, mas a gente sabe como é que vocês trabalham. O que falta? Bom, a prova do golpe, a prova da tentativa de golpe, a prova do planejamento da tentativa de golpe. E sabe o que mais falta? Vergonha na cara do Matheus, né? E da progenitora dele. Aí a esquerda já marcou um ato para 10 de dezembro,
ato nacional pela prisão de Bolsonaro. A prisão terá o mote: anistia não, prisão para os golpistas. E essa data foi escolhida porque é o Dia Internacional dos Direitos dos Humanos. Aí o grupo, prerrogativas. O grupo que deveria lutar pela prerrogativa das pessoas, né? Para que o Estado democrático e o direito jamais fossem injusta com elas. Mas não. Grupo prerrogativas, depois do P, a única letra que importa é o T, que nem aparece. É um T oculto. É um T oculto. Quando é do PT, é o grupo jurídico do PT. É o que é. Não passa disso. Defende prisão imediata de Bolsonaro. Ô, irmão, tu devia ler a matéria ali do David Agape. Porque, não sei, né? Eu acho que se fosse contra um cliente do Big Mac, né? Eu acho que o Big Mac ia entrar com vários questionamentos aí junto à justiça se fosse um cliente dele. Mas, como é contra Bolsonaro, vale tudo. Da esquerda, não espero nada. Principalmente da esquerda petista e da esquerda woke. Tuca Andrada, ex-ator da Globo, ou ainda é ator da Globo, nem sei. Outro, aí ofende, nem vou falar a ofensa que ele diz, né? Que já deveria estar nas profundezas junto com o cara lá de baixo. É um negócio muito... É ódio, é por ódio. É por ódio, cara. Sabe, assim, é realmente, assim, ele fala, né? Se usasse aqui a palavra neutralizar, você sabe que tipo de neutralização que o Tuca Andrada defende, né? Mais uma vez, vindo de petista, vindo de gente woke, não dá pra esperar muita coisa diferente. Mas e a direita intergaláctica, hein? É o que eu digo. A gente fala e eu mostro. Pra não falar, olha, os intergalácticos estão falando isso. Não, vamos trazer aqui uns exemplos. E aqui eu faço um pedido de coração aberto, sem ironia nenhuma. Otávio Facuri, grande empresário, grande mecenas da direita. O Flávio Beal segue falando seu nome, se apresentando de seu nome, sabe? Quase, enfim, dá um enquadro, cara. Dá um enquadro. Se você acha aqui, Facuri, que isso daqui não presta, porque talvez ele discute. Talvez com a fala sua, ele bote a mão na consciência e reflita. Nervose? Tô rindo demais, esperando o bolso ir preso para ver quantos vagabundos vão acampar na porta para dar bom dia mito, igual faziam com o Mula em Curitiba. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Essa é a grande direita intergaláctica. Essa é a grande direita intergaláctica. Ah, os liberais que adoram posar de conservadores, mas não conseguem enganar nenhuma criança. Nunca foram a direita de verdade, é claro. Olhem bem, comportam-se como a esquerda, perseguem como a esquerda e até vibram com a perseguição exatamente, sim, adivinharam como a esquerda celebra. A alegria estampada no rosto desse genial idealizador do Bolsodória é quase contagiante, para quem tem estômago forte, né? Comemorar uma prisão que não só é ilegal, como também é injusta. Baita feito. Esses são os tais liberais, os queridinhos da direita woke. E a diferença deles para a esquerda? A da esquerda deixa claro, né? Por mim ele pode ser de verdade. Eu acho que o termo intergaláctico cai muito bem, porque é um grupo muito específico. Você consegue identificar quem são os envolvidos. Aí vai se jogar no chão. Ah, eu estou sendo cancelado. Ah, estou sendo cancelado. Não pode falar de mim. Só porque eu defendi a prisão de Bolsonaro. Ai, meu Deus. Deputados, me ajudem. Me ajudem, deputados. Princeso. O Flávio Beato é amigo do Princeso. Princeso, fale pro seu amigo, Princeso. Ligue pro Facuri, faça uma videocall. Você, o Facuri e o Flávio Beal. Vá, Princeso. Princeso, use a sua diplomacia histórica de sua família, Orleans e Bragança. Convença o seu amigo Flávio Beal, Princeso. Faça isso pelo bem do Brasil. Ai.
A Tsuki ontem escreveu uma parada. Eu tirei meio que a parte que me toca pra despersonalizar a situação, não ficar focado em uma pessoa nem nada. E porque eu acho que é relevante, eu realmente acho. Eu acho que a Tsuki, às vezes, ela consegue escrever umas coisas que às vezes é difícil de explicar, mas é tipo, às vezes como você se sente. Ela consegue colocar isso bem em palavras. Eu acho que vocês vão se identificar muito com isso daqui. Acho que é um processo natural de qualquer pessoa que começa a acompanhar a política. Ela fala assim, né? Vê aquele sentimento, aqui não começa aqui a thread, mas daqui em diante vocês vão conseguir entender. Vê aquele sentimento de pertencimento a um grupo que eu considerava perfeito. E sendo assim, eu precisava levar as boas novas a todos do meu entorno. E quem sabe, né, convertê-los. Nossa, eu acordei pra política. Nossa, eu estou do lado certo. Tenho que contar pra todo mundo, tenho que trazer as pessoas. A empolgação e a inocência resultaram em decepções, rompimentos de amizades. Eu não imaginava que tantas pessoas próximas ou ocasionais a mim eram petistas, esquerdistas ou que apenas odiavam Bolsonaro. Imagine como essas pessoas passaram a me ver, especialmente no Facebook, quando eu virei uma máquina de desmentir o PT e jogar Bolsonaro pro alto, né? Empolgada. Eu era uma formiguinha numa selva, boba e sem saber onde eu estava me metendo. Ainda nessa época, mesmo vibrando dentro de mim a empolgação por pertencer a um grupo perfeito e engateando na política, eu procurava cultuar o bom senso e respeito às pessoas. Raro eram as vezes em que eu xingava um petista, até porque eu nutria um sentimento de fazê-los acordar e vivermos todos felizes no fantástico mundo de Bob. Já em 2019, aquela ingenuidade de pertencer a um grupo perfeito começou a ruir, junto com a certeza de que quase nada mudaria no cenário político em 4 anos. O conhecimento sobre os tipos de pessoas que estávamos lidando e como o Brasil foi amarrado nacionalmente e internacionalmente fez com que, gradativamente, eu começasse a voltar à razão e à realidade. E cá estamos nós, sobrevivendo e lutando pelo direito de poder existir. Toda essa gigante introdução foi para dar contexto ao que falarei sobre o que foi mostrado no vídeo. O que aconteceu com a direita? O vídeo que ela está se referindo a alguns comentários aí de algumas pessoas defendendo prisão, perseguição, pessoas de direita, né? O que aconteceu com a direita? Essa pergunta exclui o fato de parte dela não apoiar mais Bolsonaro. Acusações sem provas, de gente paga e vendida, né? Ultimamente é corriqueiro. O tempo todo você vê agora na internet. Todo mundo é vendido. Até o Kassab Card. Até a foto do Kassab Card é o cartão de crédito que o Kassab está dando para todo mundo que ainda apoia Bolsonaro. Eu já fiz essa pergunta e volto a fazer. Quem são as pessoas que recebem do tal Centrão? É lícito trabalharem, né? Trabalhar legalmente ou é ilícito? Se for lícito, é errado. Se for errado, quem prega virtudes e essa cartilha nas redes, mas trabalha para o PL, falar mal do partido, do Bolsonaro e do Valdemar, também estão errados ou veremos a seletividade do silêncio entrar em ação? Qual a base para acusar pessoas de receber dinheiro? De onde partiu? Vocês podem provar? Além das acusações sem provas, temos xingamentos, que até é ok, pedidos abertos de cadeia, vários, e até desejo de neutralizar, como um dos assuntos mais falados no meio da direita que rejeita Bolsonaro publicamente ou não. A gente já mostrou aqui tweets, pessoas defendendo abertamente, por exemplo, que o PCC deve, assistam. A turma do Italo Marcinho, lá do Twitter, é quem capitaneia isso. Diversos perfis, eles se escondem através lá, né, de perfis anônimos para pegar, né, eliminação física de pessoas. Mas enfim, né, e rogam para si o status inabalável, intransferível de defensores da democracia, do cristianismo, do moralismo, de princípios e valores, é como um título de perfeição em meus pecadores. Seguir sem Bolsonaro é um direito. Assim também, né, deveria ser um direito daqueles que quiserem permanecer ao lado de Bolsonaro. Mas não, tá proibido. Você só tem uma opção. É ficar contra Bolsonaro. Se você tá ao lado dele, você tá errado. No entanto, o que está acontecendo é o mesmo fenômeno de 2019, quando ocorreu a ruptura do Gentili e MBL com Bolsonaro e bolsonaristas. Não bastou romperem e construírem o seu caminho. Era necessário tentar destruir Bolsonaro e seus apoiadores.
rancor, raiva, amargura, fizeram essa direita revoltada com Bolsonaro dar as mãos para a esquerda na confecção do monstro CPM das fake news que nos atormenta até hoje. Mas o que se importa, né? Se era para acabar com o bolsonarismo? Tal imaturidade foi para defender a democracia ou os presos do dia 8? Estão justamente sofrendo o peso da caneta do ministro que, empoderado por sentimentos alheios, como amargura, mágoa, raiva e revolta, age como Deus. Mas, no momento atual, as pessoas seguem fazendo o mesmo. Eu vejo muita coisa e me calo diante da maioria delas. Mas essa raiva contra apoiadores que sempre estiveram com Bolsonaro e outros que sempre defenderam abertamente, né, tá passando dos limites. Os posicionamentos sempre foram transparentes. Por que isso agora? Uma parte dessa direita de hoje, né, que decidiu se afastar de Bolsonaro, comporta-se de maneira arrogante, hipócrita, egoísta. A ela pode xingar, pode humilhar Bolsonaro, pode, né, os seus apoiadores. Mas se você fala delas, aí se vitimizam, invertem a situação, puxa a carta do cancelamento, da mesma maneira que age a esquerda. O fato de existir discordâncias quanto à maneira de ação em resgatar o Brasil jamais deve ser levada ao ponto de perseguição, para acusar pessoas sem provas ou colocar a gente na cadeia. Essa é uma linha perigosa, que se ultrapassada todos perdem. Escolham seu lado, trabalhem pelo seu desenvolvimento, mas sejam justos e ajam com transparência, sem atalhos, seja para mostrar que seguem com Bolsonaro ou não. Meu posicionamento é claro. Ali, né? Fechado com todos aqueles que eu acredito que estejam fechados com Bolsonaro. E ela está comentando assim, veja umas coisas que eu estava mostrando em vídeo. Aí você pode falar, mas se você estiver fazendo uma tabelinha, eu sempre, sei lá, trago um comentário da Tsuki em vídeo. Aí você faz uma tabelinha para vocês criarem um possível cenário que esse tipo de coisa está acontecendo. Só porque o Flávio Beal, o amigo do Princeso e do Facuri, que é Bolsonaro preso, é só isso que está acontecendo? É uma pessoa só no meio de várias? São vários comentários que eu fui trazendo ao longo dos últimos meses. E você vê pessoas, sim, de bolhas diferentes, não bolhas que estão contra, mas sim, só de bolhas, porque tem várias bolhas, né? Várias microbolhas dentro da direita. Mas, por exemplo, Alan dos Santos. Alan dos Santos não tá na mesma bolha, não tá na mesma bolha da Tsuki. Enfim, não é que seja inimigo nem nada, é só pra mostrar, tá em blocos diferentes. Eu não acho que o Alan dos Santos resolveu comentar isso daqui por causa da Tsuki, até porque ele tá dando RT, um rapaz chamado ali Alisson. E aí, quando você para e você lê no final do dia, você vê que é a mesma história. Então você vê que pessoas de diversos bloquinhos da direita estão tendo as mesmas percepções sobre o que está acontecendo agora. Um movimento para basicamente perseguir quem ainda apoia Bolsonaro. Aí o cara comenta assim, ó, todos nós sempre soubemos o que acontecia. Bolsonaro conseguiu usar esse sentimento de todos nós para se eleger, né, em 18, prometendo e falando que era possível resolver tudo isso muito rápido. Se em 28 anos de Congresso ele sabia que não era fácil, por que mentiu e nos enganou? Eu acho que Bolsonaro nunca falou que era rápido, né? Aí o Alan dos Santos responde esse cara falando o seguinte, ó, esse é o problema de 99,9% dos ex-apoiadores de Bolsonaro. Todos eram idólatras, incultos, e resolveram lançar sobre o bezerro de ouro que criaram na cabeça deles, né, a ira da frustração. É sempre eu fui enganado. Aí o Alan fala o seguinte, nenhum aluno sério do professor Olavo foi enganado e por isso mesmo entende que Bolsonaro não é divino, tampouco diabólico, mas apenas um homem que acerta e erra, um ser humano normal. Culto? Não. Estrategista? Não. Honesto? Sim. Apaixonado pelo Brasil? Sim. É só uma questão de balanceamento, de equilíbrio. Enquanto essa mentalidade infantil de achar que foi enganado persistir, todas essas pessoas continuarão se frustrando. Ontem foi Bolsonaro, amanhã vai ser o Marçal, e um outro será colocado no altar. Cresça, nenhum político pode fazer o que só será realizado por meio da cultura. Já em relação a Bolsonaro, se vocês não entendem que ele, preso ou acabado, em nada ajudará o país, né, a continuar lutando, enfim, né, o que falar disso? Apoiem-no com racionalidade e sejam livres para discordar, mas não vira eco de comunista. E depois o Alan fez outro tweet que eu acho que complementa. Um apelo sincero. Se você critica Bolsonaro e seus apoiadores, ou acredita que as vítimas do 8 de janeiro foram ingênuas, lembre-se de que
em um país no qual as pessoas são presas e indiciadas sem crime ou julgamento, sua liberdade não está garantida só porque você é mais esperto ou mais sábio. Defenda os inocentes, mesmo discordando deles, pois amanhã a injustiça pode bater na tua porta. Para mais de uma pessoa estar se debruçando, fazendo reflexões sobre o mesmo assunto, é porque talvez esse assunto, né, tenha algum lastro na realidade. É porque talvez, né, essas palavras precisam ser ditas. É o que se tornou aí parte da direita no Brasil. É o que se tornou parte da direita no Brasil. Isso aqui eu vou deixar para comentar depois. Eu quero comentar com outros assuntos. Mas você vê, né? Se você apoia Bolsonaro, para diversas pessoas, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Você deve estar ganhando dinheiro, você está fazendo isso, está fazendo aquilo outro. Deve ter alguma maracutaia. Tem que ter alguma maracutaia. Tem que ter. Não tem outra opção. Ou tem maracutaia ou não tem. Ou tem maracutaia ou não tem. Aí tem que ficar olhando como é na internet. Não, temos que apoiar o surgimento de novos nomes. Cara, novos nomes não são nomes que vão resolver. Não são novos nomes. Essa galera que assim, ai, prometeu que ia fazer, eu fui enganado. É a mesma galera que fica dando chilique em torno de discussões que deveriam ser lógicas, assim, óbvias, como a disputa pela presidência da Câmara, a disputa pela presidência do Senado. São pessoas que não têm o mínimo conhecimento de como as coisas funcionam. Só sabem gritar no máximo, comunista, não sei o quê. Antes de gravar, eu tava vendo um comentário. Um senhor, maior arrogância, né? Pagando de irônicozão. Pegou um tweet do Carlos Bolsonaro antigo, falando lá o erro do Macri, foi se unir à esquerda e tudo mais. Aí o cara quer fazer uma associação do que o Macri fez, uma coisa que o Macri fez, e realmente uma verdadeira aliança com a esquerda, para você comparar o que é você precisar ter uma base mínima para aprovar qualquer tipo de coisa, e você precisar ter uma composição mínima para ocupar qualquer tipo de espaço no Congresso. Aí o cara quer juntar as mesmas coisas, aí paga de irônico falando, ainda bem que não temos, né, não foi criada uma frente ampla com Temer, com Kassab, com Aldo Rebelo, com isso, aquilo, outro, sabe? Já estamos aqui quase no mês de dezembro, e o cara dando engoliu que o Pablo Marçal, né, aquele larápio, perdeu a eleição em São Paulo. Mais de 5 mil cidades no país. Bolsonaro proibido de falar com o próprio presidente do partido e tudo mais. Os deputados estaduais e federais, né, e, enfim, senadores, não tomaram o diretório para si. E existem casos no Brasil, de 2023 para cá, que os deputados bolsonaristas do PL tomaram o diretório. Veja Ceará. Carmelo Neto e André Fernandes, eles tomaram o diretório. Então as decisões ali de quem vai ser, quem não vai, eles tomaram. Então assim, a turma não organiza, a turma não faz nada, mas lá na internet fica lá e depois ficam culpando nós, os intergalácticos. Agora não tem um comentário do falastrão em relação à perseguição, em relação ao que a turma vem apoiando, deixando de apoiar, em relação às pessoas acusando os outros de 1001 crimes, defendendo prisões abertas, assim, de Bolsonaro. Isso aí o cara não dá uma palavra. Não dá uma palavra. Sabe, assim, é muito absurdo, é muita disfarçatez. É gente sórdida. Sórdida. Mas é isso. Eu fico por aqui. Não dei play nada, né? Só aquele vídeo do Caio Junqueira, vou mandar pra vocês. Que ele tá debatendo com aquele professor, comentando sobre os aspectos políticos do que tá acontecendo com o Bolsonaro, lá no Telegram. Siga o meu trabalhinho, quiser um pouco mais, peça no meu canal. Tem um Tony Valeu, tem o Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro, né? Onde a gente vai registrar tudo isso e muito mais. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!